O ar noturno, estranhamente denso, pesava sobre Jerusalém. Não era o peso da umidade ou da noite que se estendia preguiçosa, mas o de uma tensão invisível. Jesus, sentado no Monte das Oliveiras, com seus discípulos mais próximos, Pedro, Tiago, João e André, ao seu lado, observava a cidade que cintilava à distância. As vozes do povo, os pregões dos mercadores, o burburinho da vida cotidiana, tudo parecia abafar um silêncio que só ele podia ouvir. Seus olhos, que haviam testemunhado milagres e corações transformados, agora miravam um futuro distante, um tempo que para nós é o presente. Foi ali, naquele contexto de aparente normalidade, que Jesus proferiu uma das profecias mais alarmantes e detalhadas sobre o fim dos tempos, uma profecia que hoje se desenrola diante dos nossos olhos com uma clareza assustadora. Permaneça conosco, pois o que você está prestes a descobrir não é apenas uma interpretação, mas uma conexão direta entre as palavras de Jesus e os eventos que definem o nosso mundo. Se você busca entender os sinais dos tempos e como a Bíblia se manifesta em cada acontecimento, este é o lugar certo. Considere se inscrever no canal Liama de La Fé para não perder nenhuma análise profunda sobre as profecias que moldam o nosso futuro. Os discípulos, ainda chocados com a recente predição de Jesus sobre a destruição do templo, um edifício que representava o centro da fé judaica e a glória de Israel, questionaram-no. Dize-nos, quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Mateus 24:3. A pergunta era tripla e a resposta de Jesus, meticulosamente registrada nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, formaria o roteiro profético para os últimos dias da humanidade. É crucial entender a estrutura dessa resposta e o que ela significa para nós, hoje. Jesus não lhes deu uma única data, um único evento, mas uma série de sinais interligados, como peças de um complexo quebra-cabeça que só se completaria em um tempo específico. Ele começou com um alerta que ressoa poderosamente em nossos dias. Vede que ninguém vos engane. Mateus 24:4. Este não era um aviso trivial. Jesus sabia que nos tempos finais, a decepção seria uma arma poderosa, manifestando-se em falsos profetas, falsos ensinamentos e uma distorção da verdade. Vemos isso hoje, com a proliferação de ideologias, movimentos e até mesmo doutrinas religiosas que se desviam dos fundamentos bíblicos, prometendo paz e segurança onde não há, ou distorcendo a essência do Evangelho. A seguir, Jesus detalhou o que viria. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Mateus 24:5. Embora historicamente tenhamos tido figuras que se autodenominaram o Messias, a profecia de Jesus aponta para um fenômeno mais amplo nos últimos dias: a ascensão de líderes carismáticos, movimentos messiânicos e a personificação de figuras que buscam desviar a atenção do verdadeiro Cristo. Não se trata apenas de um indivíduo se declarando Cristo, mas de uma atmosfera global onde a verdade é relativizada, e qualquer um que se apresente com respostas convincentes, mesmo que falsas, pode arrastar multidões. Pensemos nos inúmeros gurus espirituais, nos movimentos de nova era que prometem iluminação e salvação fora dos caminhos estabelecidos por Deus. A internet, essa ferramenta de comunicação sem precedentes, amplifica essas vozes, tornando mais difícil discernir a verdade em meio a tanta informação contraditória. Mas os sinais não se limitariam à esfera espiritual. Jesus continuou: e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino.
Mateus 24, 6, 7. Este é um dos sinais mais visíveis e inegáveis do nosso tempo. Desde o século XX, a humanidade testemunhou 2 guerras mundiais, e o século XXI não trouxe a paz prometida. Conflitos regionais explodem em diferentes continentes, rumores de guerras maiores pairam no ar, e as tensões geopolíticas atingem patamares alarmantes. A ascensão de potências militares, a corrida armamentista e a constante ameaça de conflitos armados são uma realidade diária. Não se trata apenas de pequenas escaramuças, mas de nações inteiras se levantando contra outras, com repercussões globais. A invasão de um país por outro, os incessantes conflitos no Oriente Médio, as tensões no leste europeu, tudo isso se encaixa perfeitamente na descrição de Jesus. E ele enfatizou, mas ainda não é o fim, indicando que esses seriam apenas o começo das dores, não o clímax. Junto com as guerras, Jesus mencionou os desastres naturais, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mateus 24, 7. Novamente, a precisão profética é estarrecedora. A fome, embora muitas vezes relegada ao segundo plano nas notícias ocidentais, é uma realidade brutal para milhões de pessoas. Conflitos, secas prolongadas, inundações e desequilíbrios climáticos contribuem para crises alimentares em diversas partes do globo. As pestes, epidemias e pandemias são outro ponto crucial. A história da humanidade é marcada por doenças, mas a velocidade e a escala com que as pestes modernas se espalham, como a recente pandemia que parou o mundo, são um testemunho da profecia de Jesus. A capacidade de um vírus se espalhar globalmente em semanas, afetando milhões e desafiando a medicina, é um fenômeno que ecoa as palavras de Cristo. E os terremotos? A frequência e a intensidade dos terremotos têm aumentado significativamente. Cidades inteiras são devastadas, vidas são perdidas, e os tremores da terra se tornam cada vez mais notáveis. Não são eventos isolados, mas uma série de ocorrências que se intensificam, como as contrações de uma mulher em trabalho de parto, conforme a analogia que o próprio Jesus usou. Mas a profecia não parava por aí. Jesus advertiu sobre a perseguição aos seus seguidores. Então vos entregarão para serdes atormentados e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Mateus 24, 9. A perseguição aos cristãos é uma realidade que talvez muitos no Ocidente não compreendam plenamente. Em diversas partes do mundo, ser cristão significa arriscar a vida, ser marginalizado, preso ou morto. Relatórios de organizações internacionais documentam um aumento alarmante na perseguição religiosa, com o cristianismo sendo a fé mais perseguida globalmente. Em países onde a liberdade religiosa é limitada ou inexistente, os cristãos são alvos de violência, discriminação e genocídio. E mesmo em nações consideradas livres, há uma crescente hostilidade contra os valores cristãos, com discursos de ódio e tentativas de silenciar a voz da fé. Essa profecia, que parecia distante para os discípulos em uma época de domínio romano, é hoje uma manchete diária em muitos cantos do planeta. E como consequência direta dessa perseguição e da crescente iniquidade, Jesus alertou: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mateus 24, 12. A iniquidade, o desrespeito à lei, a injustiça, a corrupção, tudo isso se multiplica em nossos dias. Vemos uma banalização do mal, uma relativização da moral e uma crescente insensibilidade ao sofrimento alheio. O amor, que deveria ser o alicerce das relações humanas, esfria. Famílias se desintegram, comunidades se dividem e a empatia parece ser um recurso escasso. A violência urbana, a criminalidade organizada, a exploração dos mais fracos,
São manifestações dessa iniquidade que se espalha e corrói o tecido social. E o resultado é um coração endurecido, uma frieza que impede a compaixão e a solidariedade. As manchetes diárias de crimes bárbaros, de atos de crueldade inexplicável, são um reflexo doloroso dessa profecia. No entanto, em meio a todas essas advertências sombrias, Jesus ofereceu uma luz de esperança, uma tarefa final para seus seguidores. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Mateus 24:14. Esta é a grande comissão, a missão que impulsiona a igreja até hoje. E a verdade é que, como nunca antes na história, o Evangelho está sendo pregado em todo o mundo. A tecnologia moderna, rádio, televisão, internet, satélites, permitiu que a mensagem de Cristo alcançasse os lugares mais remotos. Missionários enfrentam desafios e perigos para levar a palavra a povos não alcançados. Traduções da Bíblia estão disponíveis em centenas de idiomas, e a evangelização digital atinge bilhões de pessoas. Mesmo em países fechados ao proselitismo, a palavra de Deus encontra meios de penetrar, seja por rádio de ondas curtas, mídias sociais ou redes clandestinas. Não estamos falando de um espalhamento superficial, mas de um testemunho que atinge as nações, preparando o terreno para o que virá. É importante ressaltar que Jesus não estabeleceu uma ordem cronológica rígida para esses eventos, mas os apresentou como sinais concomitantes, interligados, que se intensificariam à medida que o tempo do fim se aproximasse. Ele os comparou às dores de parto. Todas estas coisas são o princípio das dores. Mateus 24:8. Assim como as dores do parto se tornam mais frequentes e mais intensas à medida que o nascimento se aproxima, os sinais do fim dos tempos se manifestariam com maior frequência e intensidade. Não se trata de um evento isolado, mas de um crescendo, uma sinfonia de sinais que apontam para um clímax iminente. Analisemos com mais profundidade a profecia das pestes. A palavra grega usada é loimos, que pode significar tanto peste quanto praga ou epidemia. No contexto da época de Jesus, as doenças infecciosas eram uma realidade constante, mas a escala global em que as pestes se manifestam hoje é sem precedentes. A globalização, que permite a movimentação rápida de pessoas e mercadorias, também facilita a disseminação de vírus e bactérias. Uma doença que surge em um continente pode estar no outro em questão de horas. A ciência médica avança, mas novos desafios surgem, mostrando a fragilidade humana diante de micro-organismos invisíveis. A resistência a antibióticos, o surgimento de novas variantes e a velocidade com que as informações, muitas vezes distorcidas, se espalham em meio a uma crise de saúde pública, tudo isso cria um cenário que amplifica o impacto das pestes mencionadas por Jesus. Não é apenas a doença em si, mas o caos social, econômico e psicológico que ela gera, cumprindo a profecia em uma dimensão que os discípulos jamais poderiam ter imaginado. Quanto aos terremotos, a geologia moderna registra um aumento na frequência de tremores de terra significativos. Embora a ciência possa atribuir isso a fatores naturais, a perspectiva bíblica nos convida a ver esses eventos como parte de um plano maior. Um lembrete da fragilidade do nosso mundo e da soberania de Deus. A terra geme, literalmente, sob o peso da iniquidade e aguarda a redenção final. A destruição causada por terremotos em regiões densamente povoadas, a perda de vidas e a instabilidade que geram são sinais claros de que a criação também participa desse processo de dores de parto. E o esfriamento do amor, este é talvez o sinal mais sutil, mas profundamente impactante. Não se trata apenas de grandes atos de maldade, mas de uma erosão gradual da compaixão, da solidariedade e da moralidade. Vemos uma cultura do individualismo,
onde o bem-estar pessoal muitas vezes se sobrepõe ao bem comum. A polarização social, a intolerância, a violência verbal e a incapacidade de dialogar são sintomas desse amor que esfria. A família, instituição fundamental, enfrenta desafios sem precedentes. A falta de respeito pelos mais velhos, a violência doméstica, o abandono de crianças, tudo isso aponta para uma sociedade onde o amor cristão, o ágape, está em declínio. Jesus não disse que o amor desapareceria completamente, mas que o amor de muitos esfriará, indicando uma tendência generalizada, uma atmosfera de endurecimento dos corações. Ao unir todas essas peças, o engano espiritual, as guerras e rumores de guerras, as fomes, pestes e terremotos, a perseguição aos cristãos e o esfriamento do amor, percebemos que a profecia de Jesus não é um evento isolado, mas um conjunto de fenômenos interligados que se manifestam simultaneamente. Não um futuro distante, mas uma realidade presente. Estamos vivendo em um tempo onde esses sinais não são mais meras especulações, mas fatos verificáveis que preenchem as manchetes dos jornais e as transmissões de notícias. A profecia de Jesus no Monte das Oliveiras, detalhada em Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21, não foi dada para nos amedrontar, mas para nos alertar e nos preparar. Ela nos convida a uma observação vigilante, a um discernimento espiritual e a uma ação consciente. Não se trata de buscar datas ou de especular sobre o dia exato, mas de reconhecer os tempos em que vivemos e de cumprir a nossa parte, pregar o Evangelho. O fato de que o Evangelho está sendo pregado em todo o mundo, como Jesus previu, é o maior sinal de que o fim, no sentido de clímax e consumação, está de fato próximo. A urgência da mensagem nunca foi tão evidente. Portanto, o mistério não é mais um mistério, mas uma realidade que se desdobra diante de nossos olhos. As palavras de Jesus, proferidas há mais de 2000 anos, encontram seu eco exato nos acontecimentos do nosso tempo. As falsas doutrinas, os conflitos incessantes, as catástrofes naturais, as pandemias, a perseguição aos fiéis e o esfriamento do amor, todos esses são pilares da profecia que se cumprem agora. O que isso significa para você? Significa que a Bíblia é um livro vivo, que suas palavras são verdadeiras e que estamos vivendo em um período crucial da história da humanidade. Não é tempo de desânimo, mas de despertamento. É tempo de buscar a Deus, de fortalecer a fé e de compartilhar a esperança que temos em Cristo. Se você sente que este é o momento de aprofundar seu conhecimento sobre as profecias bíblicas e entender como elas se conectam com o mundo de hoje, o canal Liama de La Fé é o seu guia. Aqui, desvendamos as Escrituras com seriedade e clareza, conectando a palavra de Deus aos sinais do nosso tempo. Não perca a oportunidade de estar preparado e informado. Inscreva-se agora, ative o sino para receber todas as notificações e compartilhe este vídeo com aqueles que também buscam a verdade. Juntos, podemos discernir os tempos e viver de acordo com a vontade de Deus. O futuro não é incerto para aqueles que conhecem a profecia. O fim dos tempos não é o fim da esperança, mas o início da consumação de todas as promessas de Deus.